Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 11. Está escrito assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: Encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, veja que esse relato aqui é o primeiro sinal milagroso que Jesus realiza exatamente num casamento, transformando água em vinho para festa, para a alegria dos convidados, creio que principalmente para a alegria dos noivos, que haviam preparado toda a festa e de repente o vinho acabou. E aí Jesus faz esse sinal milagroso e a palavra diz que assim ele revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Sempre que eu medito nessa passagem, eu fico pensando, por que será que o primeiro sinal milagroso que Jesus realizou foi num casamento transformando água em vinho? Não foi um sinal milagroso de uma cura de uma enfermidade, da libertação de algum prisioneiro do diabo? Por que que foi exatamente numa festa de casamento e transformando água em vinho? E é interessante que quando a gente começa a ler o texto, a gente percebe que o próprio texto ele vai nos respondendo isso. Quando eu vi aqui a resposta do encarregado da festa, quando ele prova aquele vinho que era água e havia sido transformado, ele faz uma declaração e ele diz assim: então aquele encarregado chamou o noivo e disse para o noivo ali, aquele que estava casando ali na festa, o responsável pela festa, e ele olha para o noivo e diz assim: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Amados, quando nós vemos na revelação da palavra de Deus, a palavra fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. E quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus nasceu debaixo da lei, nascido de mulher. Isso está lá em Gálatas, no capítulo 4. Ou seja, Jesus, que é aquele que veio para trazer a redenção para a humanidade e estabelecer uma nova aliança, um novo pacto, um novo modelo de vida para a humanidade, a Bíblia nos diz que ele veio que é na plenitude dos tempos. E quando nós vemos o apóstolo Pedro, quando ele vai dar a sua explicação do que aconteceu ali no Pentecostes, ele cita o profeta Joel e ele diz assim: não, eles não estão bêbados quando os discípulos recebem o poder, são revestidos de poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro vem e diz assim: não, eles não estão bêbados, ainda é 9 horas da manhã, isso aqui é para que se cumpra o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos tempos
o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a terra. Ou seja, os últimos tempos se iniciaram exatamente ali, no Pentecostes. E quando a Bíblia fala que na plenitude dos tempos veio Jesus, e Jesus inaugurou esse novo modelo de vida, e já é exatamente nos últimos tempos, é como se Deus tivesse guardado o melhor até os últimos tempos, até que Jesus viesse nessa plenitude e revelasse toda a sua graça, todo o seu poder. Amados, quando nós vemos esse milagre aqui, nós percebemos que Jesus transformou a água e aquela água foi colocada em potes de pedra que eram usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. É como se Jesus já estivesse declarando através desse milagre que a aliança que ele veio estabelecer é superior à antiga aliança. As águas que são usadas dentro dessas talhas, desses potes de pedra, essas águas que são usadas para a purificação cerimonial no ritual da lei mosaica, eu quero transformar isso em vinho. E foi o que ele fez, ele transformou um vinho novo, um vinho tão maravilhoso como nunca ninguém havia bebido antes. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vim para estabelecer algo que é superior. Eu vim para mostrar que a nova aliança que eu estou estabelecendo é superior à antiga aliança. O vinho que eu venho oferecer é melhor do que tudo o que vocês já estão acostumados. E foi isso que Jesus fez, amados. Jesus estabeleceu uma aliança perfeita. Jesus estabeleceu um novo modelo de vida. Amados, que eu e você nós possamos entender isso. A obra redentora que Cristo Jesus realizou é inigualável. Quando nós lemos um texto, tem um texto lá em Efésios que fala assim, ali no versículo 3, diz assim, eu vou ler com os irmãos. Do versículo 8 até o versículo 12 está escrito assim, Efésios 3, do 8 ao 12. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Mas não foi em vão que o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar uma água em vinho, exatamente numa festa de casamento. Exatamente numa festa de casamento entre judeus. Amados, Jesus veio, nascido debaixo da lei, como um judeu, para a redenção não apenas dos judeus, mas para a redenção de toda a humanidade. Então, o vinho novo que ele veio trazer é algo inexplicável. A aliança, o modelo de vida, a igreja que ele veio estabelecer é algo que é tido como um mistério. É o texto que nós lemos aqui em Efésios. Era um mistério. E qual que é a intenção de revelar todo esse mistério? É que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida no mundo espiritual. Amados, nós vivemos no melhor tempo de toda a humanidade, no sentido de vivemos no tempo da igreja. Como assim, Catiane? Exato, é como aquele encarregado da festa declarou ali, tudo e servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, daí vem o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Deus nos reservou algo melhor, é o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 40. Deus reservou algo
superior, algo melhor, para que juntamente conosco os homens fossem aperfeiçoados. Ou seja, Deus reservou algo extraordinário para o tempo em que Jesus veio, morreu e ressuscitou, exatamente para o tempo em que depois que Jesus realizou a sua obra completa, inaugurou-se um tempo para a humanidade como nunca antes, um tempo de salvação para todos os homens, um tempo em que as boas novas são pregadas para todos os homens. Mas quando nós estudamos o Antigo Testamento e vemos que Deus escolheu um povo, a nação de Israel, para representá-lo, para ser a representação de Deus na terra, nós vemos que acabou ficando um pouco o quê? Um pouco limitado. Por quê? Porque o povo de Israel se rebelava, acabava não cumprindo o seu propósito de revelar a Deus, e era aquela nação, somente aquela nação, ali naquele local geográfico específico, e todas as outras nações da terra já existiam. Hoje, amados, hoje a igreja não está limitada a um espaço geográfico. É dentre todas as nações da terra um povo chamado para o quê? Para pregar essas boas novas. É o melhor, é o vinho superior que o Senhor guardou para o final dos tempos, para que todos possam ser alcançados, para que toda a humanidade possa ser alcançada. Ele derramou do seu Espírito. A obra que Cristo Jesus realizou não é simplesmente a salvação da alma do inferno, é uma obra completa que traz toda a salvação para a humanidade, que traz a regeneração, ou seja, uma nova vida, que traz o perdão de todos os pecados. Mais do que isso, Deus deposita do seu Espírito para viver em nós, para nos transformar, quando reúne cada membro do corpo de Cristo. Todos os membros juntos formam o corpo, a igreja do Senhor. E através da igreja, nós lemos o texto ali de Efésios capítulo 3, através da igreja, era um mistério que estava oculto das gerações e Deus revelou. Através da igreja, o Senhor revela, se torna conhecido a sua multiforme sabedoria. E a palavra fala ali no texto de Efésios que nós lemos, se torna conhecido do que? No mundo espiritual. Amados, o mundo espiritual é o que? É real. E nós precisamos compreender esse novo modelo de vida, essa nova aliança, esse vinho superior que o Senhor Jesus veio trazer. É um modelo de vida diferente, um modelo de vida imerso no próprio Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Amados, que eu e você possamos entender isso. É por isso que esse foi o primeiro sinal milagroso que Jesus realizou através daquela transformação de água em vinho. É como se o Senhor Jesus estivesse fazendo toda uma declaração do que ele veio realizar. Eu vim transformar tudo o que era, que estava debaixo ali do governo humano, simplesmente. Eu vim transformar toda a purificação cerimonial que acontece na lei, que precisa acontecer de tempo em tempo para o perdão dos pecados. Eu vim transformar tudo isso em algo glorioso. Eu vim estabelecer um novo modelo de vida. Eu vim estabelecer uma nova aliança. O vinho já representa exatamente o sangue de Jesus derramado para o estabelecimento da nova aliança. É como se Jesus estivesse dizendo: é tudo novo. Agora eu vim estabelecer tudo novo. O que eu vim fazer é realizar toda a obra que Deus tinha desde a fundação do mundo. Mas agora está aqui, sendo revelado, sendo manifestado. É por isso que Jesus disse, quando ele olha para a mãe dele: o que nós temos em comum, mulher? Ainda não chegou o meu tempo. Porque ele sabia que aquele sinal milagroso ali, ele revelaria tudo o que ele veio fazer. Tanto que ele diz assim, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Aquele sinal milagroso em Caná da Galileia revela a obra redentora completa que Jesus veio efetivar e efetivou. Amados, e a declaração daquele encarregado da festa, dizendo assim: todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. Revela como Deus age, guardando o melhor para que Jesus fosse revelado, como está escrito em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Como está em Efésios 1:10, chegando à dispensação da plenitude dos tempos. Tudo viesse a convergir em Cristo Jesus. Amados, nós vivemos num tempo do derramar da graça de Deus, do derramar do Espírito Santo. E nós sabemos que nós estamos chegando nos últimos dias desses últimos tempos. E quanto mais se aproxima esses últimos dias, mais e mais nós precisamos compreender essa obra redentora que Cristo Jesus realizou, para que nós fiquemos fortalecidos e firmados nisso. O Senhor veio e derramou do seu próprio sangue, que o vinho simboliza exatamente o sangue de Jesus derramado para o estabelecimento dessa nova aliança, uma aliança de vida e uma aliança eterna. Amados, que eu e você nós possamos compreender isso e possamos viver isso. Sabe, que quando nós estudarmos as Escrituras, nós possamos entender: uau, eu vivo no tempo pós-cruz, eu vivo no tempo do derramar da glória e da graça de Deus, eu vivo no tempo em que Jesus Cristo efetivou uma obra completa e agora, pela minha fé nele, eu posso me relacionar com Deus livremente e eu tenho a garantia, a certeza da minha salvação. Amados, isso é glorioso demais. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Todo aquele que crê em Cristo Jesus já está debaixo desse vinho novo, dessa nova aliança, desse novo modelo de vida. E nós precisamos o quê? Ser fortalecidos com essas verdades. Que nada nos abale, que as circunstâncias contrárias, que as notícias do caos que nós temos visto esse mundo, caos econômico, caos com todo tipo de devastação, com todas as intempéries, com todas as situações, amados, que nós não sejamos abalados por isso. O nosso Senhor veio e estabeleceu um novo vinho, um novo modelo de vida, uma nova aliança. E nós estamos aqui com o coração cheio de esperança. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor virá e nos levará para Ele. Amados, nós não estamos aqui para vivermos desesperados, olhando para tudo que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui para sermos fortalecidos, porque a glória de Deus foi derramada e nós precisamos o quê? Viver fortalecidos assim, para levar a mensagem das boas novas para o maior número de pessoas possível. O mundo está cada vez mais desesperado e nós somos os portadores das boas novas de Cristo Jesus. A igreja, é por meio da igreja que Deus revela e manifesta sua multiforme sabedoria. Amados, que eu e você, nós possamos ser fortalecidos com essas verdades e possamos viver nesse propósito de sermos os instrumentos que levam as boas notícias. Nós vivemos no melhor tempo. Aceitem Jesus, aqueles que ainda não aceitaram, que ainda não o reconheceram como Senhor das suas vidas. É o tempo de reconhecer. É o tempo de reconhecer que nós estávamos mortos por causa do pecado original. Estávamos condenados à destruição por causa do pecado original. Toda a humanidade foi submetida à condenação. Mas em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, a salvação. E a promessa é que esse mundo aqui, ele não vai ficar assim. Esse mundo aqui, ele não está simplesmente destinado ao caos e à destruição. Esse mundo está destinado para os novos céus e a nova terra.
E nós somos os portadores dessa mensagem, amados. Não foi em vão que o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar a água daquelas talhas, daqueles potes de pedra usados para as purificações cerimoniais da lei de Moisés. O Senhor transformou aquela água em vinho, demonstrando o vinho novo, a nova aliança, o novo modelo de vida, que eu e você possamos ser os agentes que levam essa boa mensagem, essa boa nova para todos os habitantes da terra. Sabe, amados, que nós não nos importemos em sermos muitas vezes ridicularizados, escarnecidos, não, mas que nós possamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus, levando as boas novas. Ainda que as pessoas zombem de nós, ainda que as pessoas riam de nós, que nós possamos permanecer firmes em Cristo Jesus e levando essa mensagem, vivendo essa mensagem e levando essa mensagem do vinho novo, da nova aliança, da única salvação que há em Cristo Jesus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua mensagem, obrigada pelo teu ensino, obrigada, Senhor, porque o Senhor fez uma obra completa, conquistou uma nova vida para nós. O Senhor derramou um vinho novo, nos encheu do teu Espírito, derramou do teu Espírito sobre nós e dentro de nós. Fez uma obra completa. Pai, que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com essa verdade, para que nós possamos viver e pregar essa mensagem e levar essas boas novas para a humanidade, Senhor. Pai, nós estamos chegando ao fim, nós podemos ver que estamos chegando ao fim de mais uma era, de mais um tempo em que o Senhor chama de últimos tempos. Que eu e os meus irmãos, nós possamos ser fortalecidos no Senhor para levar essa boa notícia, a boa notícia da salvação que há em Cristo Jesus. Pai, que eu e os meus irmãos compreendamos a aliança a qual nós estamos inseridos, a nova aliança, que nós entendamos esse modelo de vida, desse vinho novo que foi derramado sobre nós, que nos capacita, que nos enche de poder, que nos enche de sabedoria. Pai, que eu e os meus irmãos possamos crer nisso, entender essas verdades, crer nessas verdades e viver essas verdades, em nome de Jesus, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa salvação tão gloriosa. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós queremos sim ser os instrumentos do Senhor, os embaixadores do Senhor, os encarregados do Senhor que vão declarar: o Senhor guardou o melhor até agora, rendam-se a Cristo Jesus, Ele tem o vinho novo da salvação, Ele tem a vida eterna. Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver assim. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos capacita, nos dá ousadia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.